Hoje, no Frente a Frente, eu estou recebendo o Dr. Jairo da Costa, ele que é promotor de justiça. Tem uma história muito bonita, uma história que vai servir para muita gente. Às vezes, muita gente vem da pobreza, acha que está tudo perdido, mas eu quero chamar a atenção para você que tem um sonho, porque o Dr. Jairo, que é promotor de justiça, tem uma família com 10 irmãos, tem pai, tem mãe, vieram de uma vila quilombola, o pai e a mãe eram quilombolas, ele também, e numa lição de vida, ele deu a volta por cima e hoje é um respeitado promotor de justiça. Doutor Jário, muito obrigado, primeiro pela sua vinda ao Broncas da Cidade e nos receber, e eu queria que o senhor começasse a contar para quem está nos assistindo a sua trajetória, né? Gostaria de perguntar, o senhor realmente era um homem muito pobre? Sérgio, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, daí o bom dia para você e toda a sua equipe, de que é o primeiro momento que eu falo sobre a história da minha vida, da minha família, né, eu acho que poucas pessoas sabem dessa história, e eu não costumo dizer, Sérgio, que nós éramos muito pobres, não, eu dizia que nós éramos miseráveis, Meu Jesus, sabe, imagina. uma família que tinha uma dificuldade muito grande com cerca de 11 pessoas na família e vira e volta a casa estava com 10, com 9, com uma dificuldade muito grande de se manter. Passávamos fome, eu não tenho nenhuma vergonha de falar Claro, doutor. sobre isso. Por vezes tinha que trabalhar durante o dia para tentar conseguir a janta e muitas vezes a gente tinha que sair todo mundo para Gapuiá, para ir para o Igarapé para pegar camarão, para subir na árvore para pegar uma mucura, algo dessa natureza. Então era típico da nossa família e nós sobrevivemos dessa forma. Então sim, nós éramos uma família que tínhamos uma dificuldade muito grande dentro da situação da pobreza. Hoje, formalmente falando, nós certamente vivíamos abaixo da linha da pobreza. O senhor, para sobreviver com sua família, vocês tinham que comer tatu, tinham que comer a mucura, Exatamente. Esses animais, eles eram suculentos para a gente, né? imagino. Nós comíamos até sarará. Só para imaginar, quem conhece sarará é um animal bem pequenininho, parecido com um caranguejo, só que ele é bem pequeno. Só que também não eram todos os sararás que a gente comia, era selecionado o tipo de sarará. Depois de um tempo, passou-se a falar sobre a questão de transmissão de doenças e passamos a evitar comer o sarará por conta dessa transmissão de doenças. Até porque a nossa comunidade, onde a nossa família morava em conjunto, hoje mora meu pai lá com alguns dos meus irmãos, nós não tínhamos a questão sanitária organizada. Então, o banheiro era aberto, né, as fezes caíam no rio, a água Santa Teresa, então contaminava a água para que a gente pudesse ter contato. E o sarará também ele tem esse habitat que é a água, a terra e a água. Então, se ele está em contato, certamente ele vai se contaminando. Agora, doutor, o que pelo que eu li, eu sei que o senhor está pretendendo, inclusive, no futuro, lançar um livro sobre a sua história, que, por sinal, é muito bonita. Por isso que, na hora em que a gente tomou conhecimento da história, eu pedi a eles, doutor, eu gostaria de fazer essa entrevista com o senhor, porque é uma entrevista que serve de incentivo, principalmente para as pessoas. Muita gente diz, eu nasci numa comunidade muito pobre, eu não tenho oportunidades. E o que o senhor com mais 9 irmãos, né, seu pai e sua mãe também eram da roça, tinha o que para plantar para comer. E o engraçado, não, o sensacional é que seu pai e sua mãe, junto vocês e seus irmãos, vocês estudavam e enquanto vocês estivessem estudando, o seu pai e sua mãe não permitiam de forma alguma que vocês trabalhassem. Sérgio, essa é uma parte da minha história que eu digo que é um orgulho muito grande que eu tenho dos meus pais, da minha família, deles não terem nos feito nos abdicar da educação, que é o pilar da nossa sociedade, dentro do sistema de crescimento intelectual. A educação ela é fundamental. Né? Hoje, quando se vê falar de política pública voltada para a educação, meus olhos brilham. Toda vez que me convidam para fazer uma palestra, eu saio correndo para fazer, porque eu sei da importância de você transmitir o conhecimento, de você adquirir o conhecimento. Meu pai com minha mãe, à época, sempre que nós chegávamos da escola, porque
quando estudávamos no interior, era de primeira a quarta. Então, nós estudávamos à tarde, que era o turno que nós tínhamos para estudar. Geralmente, quando dava aí em torno de 11 horas para meio-dia, nas aulas começavam 1 hora, ele já gritava, ó, então na hora de ir para a escola. E a gente saía correndo. O seu pai avisava, né? Avisava o horário que a gente tinha que sair para ir para a escola. Aí nós saímos correndo, e como geralmente era do outro lado do rio, aí tinha que atravessar o rio nadando, a gente nadava. A nado, doutor? A nado. O rio era pequeno, em torno aí de uns 60 metros. Mas tinha os perigos naturais da própria floresta, o jacaré, a sucuri. Mas pra gente que é da natureza, né, a gente já está acostumado. Eu recordo, Sérgio, quando nós fomos fazer uma atividade aqui na Vila Sororó, ali na Suri Sororó, em São Geraldo, no povos indígenas lá de Zaqueuara, e que nós estávamos trabalhando a questão de limpeza de um poço para que eles pudessem tomar banho, que é natural dos povos do campo, né? Certo. E lá, na hora de puxar o entulho, vieram as cobras. Meu Jesus! Né, naturais, né, daquele espaço ali. E o que foi que aconteceu? Depois que terminou a limpeza, as cobras retornaram para o lago. Aí pergunta, vocês tomam banho junto com as cobras? Sim, verdade, junto doutor? com as cobras, porque já estão acostumados. Né? Então é algo natural do ser humano que muitas vezes a gente se perde. Se fosse no centro da cidade, provavelmente ou ela teria que mudar de habitat ou teriam sacrificado a cobra. Ali já tem um convívio natural de vocês. Exatamente. Então a gente nadar o rio era algo natural, era algo simples para a gente. Hoje, para mim, é um pouco mais complexo porque eu já fui perdendo essa característica. Hoje, para que eu possa atravessar esse rio, eu preciso de uma canoa, preciso de um barco para poder atravessar, porque eu perdi um pouco do time daquele momento. Ficou fora de forma. Exatamente, são anos de estudo, né? São mais de 30 anos de estudo, e que eu saí me dedicando à educação. Então, na minha comunidade, como eu falava, era de primeira a quarta série. Então, para que a gente pudesse estudar, nós tínhamos que era de 1 hora às 5 da tarde. Então, tu andava 11 horas, meio-dia, o meu pai gritava, olha, na hora de ir para a escola. Então, quando nós passamos a estudar para a cidade, que era a partir da quinta série, na época era seriado, né, série, o meu pai geralmente acordava mais cedo que nós, acordávamos, ele fazia ali, quando tinha um cafezinho, às vezes um bolo de tapioca, alguma coisa ele preparava, que nós plantávamos mandioca, né, maniva, e coletávamos aquela raiz para que pudesse ter o consumo. Então, meu pai saía para fazer o café de manhã cedo, quando tinha, e aí nós acordávamos um pouquinho mais tarde, lá por umas 5 horas, 5h30, para nos arrumar para poder ir para a escola, na cidade. Né? E quando isso acontecia, geralmente quando nós íamos sem tomar café, voltávamos, muitas vezes não tinha comida em casa. Já não tinha comida para ir, e quando voltava também não tinha. Não tinha quando eu voltava. Às vezes era até torturante quando eu chegava, porque nossa casa não tinha parede na época. Né? Nossa casa ela só tinha um sobrado e o telhado. Então, por um momento, não tinha parede. Depois de um tempo, foi construída aquela parede feita de braço de miriti. Cortava a palmeira do miritizeiro. Certo. E aí, deixava secar e tirava aquela lasca. E fazia aquilo em forma de parede para evitar, principalmente, a luz da noite, né? Porque geralmente tinha a lua. E a lua incomodava o sono. Que aí acordava a gente no meio da madrugada, essas coisas. Depois, a necessidade era que pudéssemos ficar mais quentinho, né? Porque ventava muito, muitas vezes chovia, a água caía para dentro da casa. Então, tinha toda essa sistemática. Que sofrimento. Então, quando chegava, por volta aí, estava já estudando para a cidade, quando a gente voltava, por volta aí de 1 hora, 2 horas da tarde, quando chegávamos em casa, depois de estudar na escola da cidade, meu pai muitas vezes estava lá descansando e dava para ver, Sérgio, o meu pai com a barriga parecia que não encostava na espinha, sabe? Era doído demais ver aquilo. Mas mesmo assim, o meu pai nunca dizia o seguinte, olha, pega as coisas e embora para a roça. Ele sempre perguntava, vocês têm alguma atividade da escola? Se tivesse atividade, a gente ficava fazendo as atividades. Se terminasse mais cedo, aí dava para acompanhar, a gente descia para a roça e ia trabalhar com ele. Se não, ele ia trabalhar, depois voltava, e era nesse sistema. O seu pai e sua mãe eram assim? Meu pai e minha mãe. A minha mãe, ela era um pouco mais sábia, né, no sentido de que ela nunca deixava a gente só. Sempre que a gente chegava e perguntava para ela, mãe, tem alguma coisa para comer? Aí ela falava, meu filho, acalma que eu já vou providenciar alguma coisa. Ela saía, pegava um ovo de galinha no terreiro,
ela arrumava um arrozinho, um pouco de farinha, quando se via, tinha toda uma comida para a gente comer. A minha mãe, eu digo assim, que ela era santa, né, no sentido de que não faltava as coisas. Sempre que ela começava a fazer uma coisa, principalmente de comida para a gente, parecia que rendia e todo mundo se satisfazia. Agora, doutor, diante de tanta situação de miserabilidade, você nunca, antes de falar nisso, ainda depois de tudo, para ir para a escola, seu pai ainda remava 1 hora e meia de canoa? Esse trajeto de canoa, ele tinha várias finalidades. No começo, nós não tínhamos barco, né? A canoa motorizada, com motor que pudesse ajudar na condução. Então, nós utilizávamos a canoa para sair para a roça, nós usávamos a canoa para ir fazer venda na cidade, que geralmente quando nós tínhamos nosso excedente do açaí que nós cultivávamos, que era o nosso principal cultivo, era o açaí, nossa principal fonte de renda na família era o açaí da propriedade, na comunidade, e o carvão, que muitas vezes nós fazíamos, cortávamos a madeira, fazíamos o carvão, aí depois de processado tinha que levar para a cidade para vender. Então tudo isso era feito de canoa, né? E para levar esse produto para a cidade era de canoa. O meu irmão ia estudar de canoa. E esse trajeto em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Isso quando se falava, Sérgio, muitas vezes a favor da maré, que a gente fala assim, a favor da maré, porque a nossa maré ela vai Ah, e tá. volta. Se tiver contra, demora, Não é mas. igual aqui em Marabá. Aqui em Marabá, a maré ela vai um único sentido e ela sobe e desce. Né? Certo. Lá a nossa maré ela é de enchente e vazante. Ah, ou seja, se tiver de bom humor, vai. Se não, vai ter Exatamente. Então, assim, ela tem dois momentos no dia, né? Então, você consegue ver a maré alta, quando a gente chama que ela sobe, que ela sobe, né? Que ela está enchendo, e quando ela baixa, que a gente chama que ela está vazando, né? Que aí ela tem que ir para algum lugar, enfim. E então, quando ela está a favor do movimento, aí leva em torno de 1 hora e pouco. Quando ela está contra, ela pode chegar até mais de 2 horas de tempo Meu Jesus. de trajeto. Em algumas circunstâncias, eu cheguei a trafegar com a remo. Eu com meu irmão, uma vez nos pegamos, além da maré, o vento contra, quando chove, o vento contra, fica muito difícil de remar e continuar com a canoa para frente. E aquilo força muito, né? Na época eu era bem magrinho, né? Porque precisava fazer muita força, a gente fazia muito esforço. E o detalhe é que vocês não tinham o que comer muitas vezes. Mal Exatamente. alimentados, tinha que ter muita força. Era vontade, era força interna que vocês tinham de vencer, principalmente você, né, doutor? No próximo bloco, nós vamos falar disso aí, de que são 9 irmãos, com você 10, e você dizia para sua mãe que ia ser uma pessoa importante, uma pessoa de poder. E olha lá que você, naquela situação de miserabilidade, mas você dizia: eu vou ser uma pessoa importante, minha mãe. Eu vou ser uma pessoa de poder. E aí, ela, em vez de. Não, ela te abraçava, não é? E ali te dava uma força. Como é que você sentia naquele abraço da tua mãe? Sérgio, assim, a minha mãe é uma figura que. A minha mãe já é saudosa, né? Minha mãe já Sim, sim. partiu, minha mãe partiu em 2016, eu formei em 2015, e ela me deixa saudade eterna, né? Foi a pessoa que fez eu me tornar a pessoa de hoje, e quase tudo que eu faço hoje, falo quase tudo porque tem coisas que surgiram depois da minha mãe, mas a pessoa que eu me tornei hoje eu devo muito a ela, né? A minha mãe, ela sempre dizia que eu ia ser doutor, Olha. né? Ela dizia: o meu filho vai ser doutor. E dentre as nossas dificuldades, e até mesmo eu julgo que eu entendi o que ia acontecer na época, Sérgio, porque eu sempre soube que eu iria chegar na posição que hoje eu cheguei. E ainda tem muitos degraus para subir, né? Só que tem todo o tempo para as coisas ir acontecendo, a gente tem que ter paciência também para poder alcançar até aquelas percepções que a gente precisa ter paciência, que não é. Você pensa que vai chegar numa coisa, não é hoje, e deve-se galgar um espaço, um tempo sobre essas coisas, até mesmo compreender pessoas pelo caminho, todas essas coisas. E então eu sempre dizia para minha família, em especial para minha mãe, que um dia eu ia chegar a ser uma pessoa. Eu não sabia o que era na época, Sérgio. Eu não sabia o que era que me esperava. Eu só sabia que algo grande viria.
né? Eu sabia que algo muito importante chegaria na nossa família, para dar um jeito melhor na nossa família. E sempre por meio da educação. Eu sempre falo isso, sempre por meio da educação. Meu pai com a minha mãe nunca tiraram a gente da escola, isso que é muito fundamental, isso que brilha nos meus olhos. Eu posso repetir várias e várias vezes, eu não vou cansar. E quando eu decido estudar, inclusive a escola chegou para mim, eu tinha 8 anos de idade. Quando a escola chegou para mim, eu tinha 8 anos, eu tenho 39. Né? Então eu tenho 31 anos de estudo direto. Né? E cheguei a ficar reprovado em 2 anos devido a dificuldades e tudo mais. Não por dificuldade de aprendizagem, mas por dificuldade do dia a dia. Porque eu sempre tive facilidade de aprender, sempre fui muito esforçado, sempre tive muita dedicação, sempre contei muito professores querendo me apoiar, querendo me ajudar. Né? Eu tive apoio de muitas pessoas na sociedade em geral. No Tocantins, que eu fiz a minha faculdade, também tem muita gente que me ajudou. Né? Na minha cidade, em Abaetetuba, né, eu também tive muito apoio de várias pessoas. Tem muitas pessoas que hoje, quando eu chego a Abaetetuba, eu faço questão de visitá-las, porque me apoiaram demais. Então a educação foi fundamental para chegar onde eu cheguei. Sempre eu falava, e parecia que eu era doido, viu, Sérgio? Porque toda vez que eu falava, as pessoas, como que tu vai chegar lá? Um conhecido do meu avô, meu pai conta com muita perfeição essa história. Ele dizia, eles eram amigos, meu avô e esse senhor, ele dizia que filho de pobre não entrava para faculdade. Imagino, imagino. E o meu avô, na época, eles faziam eles eram fogueteiros, né? Eles faziam aquelas cabeças de foguete para pum. E ele dizia, meu avô dizia, se os meus filhos, meu avô dizendo, se os meus filhos não entrarem para a faculdade, mas os meus netos entram para a faculdade. Olha aí. E eu sou neto do meu avô, né? O meu avô que deixa uma saudade muito grande, o Eládio. Então ele tinha essa percepção também, a mesma que eu tinha, de que um dia nós iríamos conseguir. Né? E que não seria rápido, né? E tanto que ele falou que se não fossem os filhos dele, seriam os netos. E hoje eu, como neto dele, inclusive deixo aqui já para o meu avô que é falecido, né, os agradecimentos de ele ter acreditado nos netos dele. História bonita, doutor. No próximo bloco, nós vamos continuar aqui conversando com o promotor de justiça, doutor Jairo Costa, e que é uma história impressionante que você está assistindo de um homem. Muita gente, às vezes, tem tudo dentro de casa, mas observe o detalhe de um homem muito pobre, de uma família gigante, grande, e que não só ele, mas todos os irmãos conseguiram vencer com trabalho, com esforço, com dedicação. E o mais importante de tudo é que o pai e a mãe sempre incentivaram os estudos e nunca permitiram que eles parassem de estudar. E não permitiam também, se tivesse tarefa da escola, irem para a roça. É uma história bonita. No próximo bloco, você vai conhecer como este homem brilhante chegou no curso, ele queria ser juiz. Né? Ele estudou para ser juiz, quase conseguiu, né? Por 3 pontos não conseguiu ser juiz. Mas como é que surgiu a história, então, de ser promotor? Como é que foi que veio essa luz? É um grande promotor de justiça que faz a diferença no estado do Pará. Já já, no Frente a Frente, hoje recebendo o promotor de justiça do estado do Pará, doutor Jairo do Socorro dos Santos da Costa. Volto dentro de instantes, volto já. Estamos de volta hoje no Frente a Frente, eu estou recebendo aqui na verdade, ele que está nos recebendo, o doutor Jairo Costa, promotor de justiça. É uma história muito bonita, uma história que, inclusive, serve de incentivo. E eu faço questão de sempre trazer na televisão, nas redes sociais, histórias de pessoas que mudaram suas vidas. Porque a gente sabe, inclusive, doutor, que muitas vezes alguém diz, eu não estou tendo oportunidade, minha escola, o estudo não leva a nada, né? E o senhor é um exemplo, inclusive seus irmãos também venceram, uma família de 10 irmãos, seu pai e sua mãe, lá em Abaetetuba, é sítio de Abaetetuba? Como é que é? A gente chama de ilha. Ilha de Abaetetuba. O senhor é de família quilombola, Isso. não é?
E às vezes as pessoas... Doutor, o senhor, quando começou a sua vida, inclusive, doutor, falando a questão do senhor ser quilombola, eu posso falar porque eu também sou um homem negro, com muito orgulho. O senhor sentiu muito preconceito pelo caminho da sua vida? Sérgio, de todas as dificuldades que a nossa família já passou, em geral, posso falar por todos da minha Certo. família, tá? Que por eles eu posso falar. Eu acredito que a fome, a miserabilidade nós passávamos, nós éramos muito felizes, sabe? Eu falo sobre a minha história de dificuldade, mas eu não falo com tristeza, eu falo com felicidade de ter passado por tudo aquilo. E hoje, como promotor de justiça, eu consigo olhar a diversidade, eu consigo olhar para todos os lados de forma diferente, olhar um povo do campo, olhar o povo da cidade, olhar e compreender um ao outro. Mas a grande dificuldade que eu posso te dizer que não foi das mais fáceis, e que ela ultrapassa cada dia que vai passando, ela vai se perpetuando, é o preconceito, o racismo, muito forte. Eu tenho um irmão que ele é bem mais de cor que eu. E esse já sofreu muito mais. E junto com ele nós sofremos também, porque nós vivenciamos essa questão de preconceito. Ele é estrutural, ele é institucional, ele ultrapassa todas as barreiras da dignidade da pessoa humana. Ele tenta baixar a autoestima das pessoas. E não só tenta, como também consegue, em muitas vezes. Tanto que eu já precisei utilizar desses institutos para combater a questão de preconceito, né, em uma das etapas da minha vida. E esse meu irmão já chegou a sofrer esses preconceitos até por radialistas, né, que não conheciam a história dele, e depois que conheceram, sabendo que era meu irmão, né, se retrataram. Ah, porque o seu irmão? Porque alguns conhecem a minha história, né, de vida, e aí ficam entusiasmados, mas não sabia que ele era meu irmão, e acabaram praticando o preconceito com ele. Então, quando isso acontece, a gente imagina, poxa, então se todo mundo souber que uma pessoa negra, ela é irmã do Jairo, não vai sofrer preconceito, mas se não for irmão do Jairo, vai sofrer preconceito. Infelizmente é um absurdo no Então, mundo. isso é um absurdo. Já sofreu preconceito, se você pode ver aqui na nossa promotoria, nós tivemos que denunciar pessoas por injúria racial. E mesmo eu processando a pessoa por ter sido apurado, o delegado indiciou, e nós concordamos aqui e processamos a pessoa criminalmente por injúria racial, me representaram junto à corregedoria, para que eu pudesse ser responsabilizado por eu ter feito o meu trabalho. Meu trabalho se o delegado indiciou, eu vejo que tem realmente aqueles elementos que é para oferecer denúncia, pronto, tem que denunciar, senão eu estou prevaricando, eu estou sendo omisso na minha profissão. Então eu tenho que fazer isso. Né? A corregedoria certamente tomou nota, expliquei o que tinha acontecido, eles fizeram todo o encaminhamento. Mas isso também é uma forma de preconceito. Isso também é uma forma de preconceito, porque é público e notório que o promotor de justiça é negro, que o promotor de justiça é do campo e essas coisas, e acaba se transmitindo em todos os setores da nossa sociedade, não só como pessoa civil, mas como uma autoridade também. Essas questões de preconceito, elas são devastadoras, e quando nós tivemos a equiparação do racismo e injúria racial, nós tivemos aqui um salto significativo para buscarmos responsabilizar essas pessoas que praticam preconceito. Doutor, voltando lá para a sua família, o senhor conseguiu se formar, né, depois... Até o senhor se formar foi difícil, né? Porque o senhor pediu ajuda aos seus irmãos, pediu ajuda, ligou para o seu pai para se aconselhar sobre... Como é que foi essa sua trajetória aí, doutor? Sérgio, a minha trajetória para chegar até aqui, ela é bem extensa, né? Até para que possa falar, levaria tempo, né? Passaria aqui um mês contando a história para você, né? Porque é uma história que ela envolve muitas pessoas, ela envolve sentimentos, envolve emoção, envolve recurso que não se tinha e algo dessa natureza. Então, quando eu cogitei a possibilidade de ser juiz, que a minha vontade era ser juiz, quando eu tive a percepção lá na infância de que eu alcançaria algo grande na minha vida, eu não sabia o que era. Eu fui descobrir na escola com um colega, o nome dele é Bruno. O senhor fala no Bruno. O Bruno é uma pessoa que vai marcar minha vida para sempre,
marca a minha vida para sempre, porque nós disputávamos a nota de matemática. Nós éramos muito bons em matemática. Quando eu tive minha primeira aula de reforço, primeira e única aula de reforço de matemática foi com o meu irmão, que hoje é professor de matemática. Olha aí. Meu irmão, ele é professor de matemática em Abaetetuba e dá aula no SOME, que inclusive hoje, dia 17, o SOME ele está com um projeto, eles chamam de JoSOME, que é o jogo dos alunos do SOME. Ah, tá. Eles fazem um campeonato entre eles, foi o primeiro jogo deles, inclusive eu estou dando apoio para eles lá, porque são pessoas do campo, pessoas que eu acredito que, por meio da educação, elas possam crescer significativamente. Então eu quero parabenizar, deixar aqui as minhas falas de apoio para o pessoal do JoSOME e os alunos do SOME de Abaetetuba. E então, esse meu irmão, ele me deu uma aula de reforço um único dia. Quando o professor passou, o professor Vanderlei, que eu também não esqueço, que era um professor magnífico de matemática. O senhor decora tudo na sua vida. Eu recordo de quase tudo da minha infância, quase tudo eu recordo. Né? Por isso que eu tenho uma aspiração de escrever um livro, que muitas pessoas já vêm me motivando. Né? Escreve um livro da tua história. E eu estou começando a fazer esses rascunhos para que eu possa montar esse livro. Essa parte aqui é uma parte do seu livro. Aqui. Já é uma parte desse livro. E eu posso dizer, eu li e é cativador, não é? E inclusive desafiador. A gente vê que o senhor lembra de tudo, cada detalhe. Cada detalhe. Realmente será um bom livro de cabeceira para as pessoas se inspirarem de autoajuda, de conhecimento, enfim. Eu gostei do que eu vi. Então, Sérgio, quando eu quis fazer o curso de Direito, eu ainda não sabia, quando eu estava estudando com meu irmão, eu ainda não sabia que eu queria o curso de Direito. Eu sabia que eu precisava estudar. Era isso que eu sabia. Então, o que era que eu fazia? Eu estudava. Eu não sabia qual o destino final. Eu só sabia que eu tinha que estudar e estudar muito. Quando eu cheguei na 8ª série, com esse colega, o Bruno, nós disputando a nota de matemática, bora ver quem tira a maior nota, bora ver quem tira a maior nota. Aí a gente começou a indagar, o que é que a gente vai ser quando a gente sair daqui? A gente vai fazer faculdade de quê? Na 8ª série. Jesus. E aí ele dizia que queria ser advogado. Eu lembro isso como se fosse ontem, Sérgio. E eu falava assim, eu quero ser juiz. Do nada, assim. Os dois falando, como nós estamos conversando aqui normal. E ele falando, e eu... Tá, tudo bem. No final das contas, ele ficou com 2,10 e 2,9,5. Eu fiquei com 2,10 e 2,9,5. Então, eram dois gênios. Exatamente. Então, assim, nós tínhamos tudo para crescer, né? Quando eu precisei estudar, eu tive uma escola melhor, né, para me aperfeiçoar para fazer o ensino médio e já ir me preparando para a faculdade. Aí eu perdi contato com ele. Quando eu tive contato com ele, eu já estava na faculdade de Direito e ele estava casado. E eu não fiquei sabendo se ele teve se chegou a ser advogado, se chegou a fazer o curso de Direito. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu não passei desde logo na faculdade, tive dificuldade para entrar na faculdade. Meu sonho era entrar para a UFPA, para fazer, né? É o sonho dos melhores estudantes querer fazer faculdade numa instituição boa de ensino, que é a UFPA. E então, não conseguindo, eu conversei com meu irmão, esse que é formado em matemática, é professor de matemática, se ele conseguiria me ajudar a pagar a faculdade, que à época eu queria fazer pelo FIES. E aí eu queria financiar pelo FIES, só que o FIES na época só financiava 50%. E aí, então faz o cálculo aí, vê quanto é que ele vai ficar mais ou menos, para que a gente consiga te ajudar por mês. Naquela época, você ajudava de 1.500 a mais o custo, mais ou menos, aí com os 50% da faculdade. Eu cheguei a ligar para a faculdade na época. Alimentação, transporte, material, eu tinha calculado tudo dentro do limite, não tinha como. Ele falou, não, mano, tu vai ter que estudar bem para passar numa faculdade pública. Aí você disse, não, eu vou continuar estudando, né? Inclusive sugeriu que você fosse trabalhar no supermercado um tempo. Mas isso aí já foi depois que eu entrei na faculdade. Ah, tá. Isso aí já foi depois que eu entrei na faculdade. Depois que eu entrei na faculdade. Aí então, quando ele me falou isso, eu falei assim, não, eu vou estudar. Então eu vou estudar porque eu vou passar. Isso foi no começo de 2009. Aí quando foi no 2009 que eu fiz o Enem, que estava naquela coisa de que era neném, o pessoal zombava muito do Enem na época. Eu fiz a prova do Enem, que já não foi fácil. A minha nota foi bem baixa naquela época. Eu tirei 523 e 23. Eu lembro como se fosse ontem. E tentei passar numa faculdade para o estado do Pará, não consegui.
as notas do pessoal eram estrondosas, era tipo 700, 800, e eu não conseguia chegar perto deles. Aí eu fiquei pensando assim, são 2 períodos, né, Sérgio? O ProUni, geralmente, no começo do ano, ele lança um edital, e no meio do ano ele lança outro edital. Isso. E aí eu fiquei pensando assim, tá, já que as maiores notas vão sair no primeiro semestre, eu vou tentar no segundo semestre. Aí, nesse momento, eu perguntei pro meu irmão, mano, se eu for para outro estado fazer a faculdade, tu me ajuda? Aí ele perguntou, quanto vai ficar? Eu falei, não sei, porque vai depender do custo do estado para onde eu for. Aí, qual estado tu queres ir? Eu falei, qualquer estado. Eu quero fazer minha faculdade. Em qualquer estado eu vou. Estava disposto a... Eu estava disposto a chegar onde eu queria. Onde eu sabia que eu ia chegar. Só não sabia como que seria, né? E aí ele falou para mim assim, faz o seguinte, passa para a faculdade, que aí a gente vê como é que vai ficar depois. Aí então eu fiz no segundo semestre de 2010, no começo de 2010 eu me inscrevi no passeio, no segundo semestre eu me inscrevi e consegui a vaga no estado do Tocantins, em Paraíso do Tocantins. Eu consegui a vaga. E foi tão legal porque foi assim, quando eu consegui a vaga, Sérgio, quando eu tive o resultado, foram umas 8 horas da noite, numa sexta-feira. Quando eu recebo o resultado, eu digo pro meu pai, com a minha mãe, que estão no interior, lá no Rio de Ipaúba, na ilha de Abaetetuba. Eu estava na cidade de Abaetetuba. Naquela época era uma ligação a cobrar. Ah, sim. Era o orelhão? O orelhão? Não, era no celular mesmo. Tá, só que era uma cobrar. Aí, geralmente, o que era que a gente fazia? A gente canalizava o crédito pro celular do meu pai com a minha mãe, porque aí eles conseguiam manter contato com a gente. Então, eu ficava concentrado neles. Aí eu digo pro meu pai, desculpa eu atrapalhar aí e gastar seu crédito. Aí, o que foi que houve? Falei, pai, eu passei na faculdade, eu passei no vestibular. E ele sabia que eu estava fazendo curso de Direito, né? E antes disso, Sérgio, só cortando o time, como eu não estava conseguindo passar para o curso de Direito, a minha mãe sugeriu que eu fizesse letras, matemática, qualquer licenciatura. Ela sugeriu, meu filho, por que tu não faz uma faculdade que exige uma nota menor para que você possa passar? Sabe o que eu falei para minha mãe, Sérgio? Eu consigo com muito respeito à minha mãe, que ela sempre me deu excelentes orientações. Eu falei, mãe, nem que eu passe quando todo mundo desistir, mas eu vou continuar para fazer o curso de Direito. Ela olhou para mim e não questionou nada, Sérgio. Foi um abraço que ela me deu, tão apertado, como quem diz assim, eu confio em ti, meu filho. Eu confio em ti. Aquilo me deu tanta força, mas sabe, tanta força para continuar. E então eu passei na Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins, no estado do Tocantins, ligando para o meu pai, aí ele falou assim, não, meu filho, sendo assim, pode gastar o crédito que for. Pode gastar o crédito que for. E então, então eu tinha que estar na segunda-feira, na faculdade, para poder apresentar a documentação. Né? Dentre outros parâmetros, a história que eu te falei é longa. Se for contar aqui, só essa parte dá cerca de um mês só de conversa. Mas já deu para entender a sua trajetória. Então, quando eu precisei chegar lá, eu não tinha um centavo. Quando eu passei no vestibular, eu estava sem um centavo. Que dificuldade. Aí, o que foi acontecer? O meu pai, quando veio do interior, ele já veio fazendo coleta do pessoal. Gente, quem tem R$10 aí arruma, quem tem 20 arruma. Eu recordo que na época eles conseguiram reunir R$137. A passagem custou 118. De Belém até Paraíso do Tocantins, custou 118. Eu não fiz nenhuma refeição durante o trajeto, de cerca de 18 horas de viagem. Meu Jesus. De domingo a segunda-feira. Eu não fiz nenhuma refeição porque eu não sabia o que me esperar. Então eu tinha que ter um dinheiro em mãos. E o dinheiro que eu tinha quando eu cheguei lá, eu consegui um quartinho. Que inclusive esse quarto, eu fiquei sabendo já uns 3 dias depois, que era uma casa de prazeres. Meu Jesus. Eu só fiquei sabendo isso depois, porque é tanta ingenuidade, né, que eu não tinha percepção, não tinha maldade na situação. Tinha que vencer o que tinha, o dinheiro só dava ali, né? E então, quando eu chego lá, aí o dinheiro deu para isso. Aí eu digo pro meu irmão, aí já tinha feito uma outra coleta para mandar dinheiro para fazer minha refeição, para que eu pudesse ter para comer e tudo mais. E então aí eu apresentei a documentação e comecei a estudar. No dia 10 de agosto de 2010, eu comecei a faculdade de Direito. Daqui a pouco, na volta do intervalo, aí ele agora já vai falar para a gente como ele conseguiu assumir o cargo
no Ministério Público do Estado do Pará. Agora eu vou falar na volta já com o doutor Jairo, já o promotor, o homem que entrou no judiciário, né, faz um trabalho sensacional, inclusive é um cara muito respeitado pela sociedade, um homem que todos gostam dele. Onde vai, eu tenho percebido, vejo isso, onde as pessoas vão, é um homem de fácil aceitação. Talvez a história de vida dele, né, tenha formado esse homem, que é um homem poço de bondade, um cara que tem um saber jurídico grande e que, como ele falou no primeiro bloco, quando tem uma história de é para dar uma palestra, eu faço questão de estar lá, sou o primeiro a chegar. Daqui a pouco, no Frente a Frente, hoje eu estou recebendo o doutor Jairo Costa, promotor de justiça do Estado do Pará. Volto dentro de instantes, volto já. E estamos de volta no Frente a Frente, hoje recebendo o promotor de justiça, doutor Jairo Costa. Quero inclusive quero pedir à produção, atenção emissoras de rede, esse programa está sendo gravado na quinta-feira, mas nós vamos colocar na sexta-feira e também eu quero ver se a rede reprisa na segunda-feira esse programa, porque o objetivo sempre do jornal é incentivar pessoas, transformar vidas, assim como a vida do Dr. Jairo. Olha, observe, a senhora está me acompanhando, o senhor também, chamou a criançada para observar a história de um homem que veio de Abaetetuba, numa comunidade muito pobre, o pai e a mãe dele criaram 10 filhos com muita dignidade. E outra coisa, não era só tristeza na família deles, não. Apesar da situação muito difícil, eram muito alegres, né, doutor? Muito, muito feliz. O meu pai, o Gildo, e a minha mãe, a Domingas, nós nos reunimos geralmente antes de dormir e ficávamos descobrindo aquelas palavras que tinham com iniciais de letras, né? Geralmente novela com a letra tal. E aí nós ficávamos certo. brincando, geralmente, porque nós dormimos cedo, né? Por conta do horário, na época não tinha energia. Hoje, inclusive, me motivou como promotor de justiça, nós encampamos o projeto Energia Plena Inclusiva, que inclusive você deu apoio na divulgação, né, da audiência pública que tivemos ontem aqui em Marabá. A nossa energia ela foi chegar em 2007. Então, antes disso, nós nós dormimos da lamparina, com querosene, né, o paviozinho que ficava de algodão. E então era assim que nós vivíamos antes. E com a lamparina, nós ficávamos naquela brincadeira, estávamos na rede e ficávamos lá, não tínhamos cama na época, né? Então era na rede, ficávamos na rede conversando. Aí o fulano de tal, olha, letra tal, novela, ator, filme, então nós ficávamos brincando, então era muito feliz a nossa vivência na roça, no campo. Toda vez que nós íamos fazer alguma coisa, nós tínhamos respeito muito grande um pelo outro. Nossa família sempre reuniu para resolver as pendências. Sempre foi uma família de diálogo, de conversar. Inclusive, sempre falei assim, olha, nós somos muito inteligentes. Então, nós temos que sentar e conversar para entender o que tem que ser feito. Né? Então, hoje ainda fazemos isso. Né? No último momento que eu estive com a minha família, nós sentamos para reunir, olha, o que é que nós podemos fazer nesse sentido? Nós precisamos resolver isso aqui. Então, nós temos... hoje, com estudo literário, o que é que nós temos hoje na nossa família? Nós temos o professor de matemática, temos aquele que fez a ciência natural de comunicação e física, teve aquela que fez educação física, teve a que fez o que estava fazendo o curso de engenharia civil, e tem o curso de direito. E tem um sacana que trancou uma faculdade de letras. Né? Inclusive, a gente briga todo tempo com ele, por conta disso que ele tem que continuar a faculdade dele. Então, o que acontece? Com isso, nós temos uma gama de leitura de conhecimentos que nós precisamos colocar em prática. E em favor da nossa família também. Né? Então, nós sentamos ali e discutimos, olha, o que é que nós podemos fazer aqui? Tem isso, o fulano de tal conhece isso, o fulano de tal lê o livro tal, ele sabe que tem isso aqui. Então, isso tudo nós reunimos na nossa família para que nós possamos ter ideias. Então, a partir disso, nós criamos vários mecanismos, com isso você não vê a família do Jairo com confusão disso, confusão daquilo, porque eu, no parte de direito, eu vou lá e informo, gente, olha, isso aqui não está certo, isso daqui é o correto, nós podemos seguir dessa forma, dessa questão de dignidade. Então, a nossa família é uma família que a gente pode ser muito feliz, mesmo diante de muita dificuldade, nós tivemos muita felicidade
com a nossa família, meu pai e minha mãe, graças a Deus. Aí, doutor, já a gente, infelizmente, eles não têm tempo muito curto, e a história é bonita, muito bonita. Quando eu disse que eu me tornei mais ainda seu fã, quando eu comecei a ler a história, hoje tem 8 laudas, mas pelo que eu vejo, a sua história vai dar umas 100 páginas ou mais, Ou viu? mais. Agora, doutor, aí o senhor teve um momento da sua vida já formado, foi quando a sua mãezinha, Dona Domingas, ela faleceu. Aí acabou o mundo seu. Sérgio, a perda da minha mãe, né, eu costumo dizer o seguinte: na vida da gente nós temos que estar preparado para ganhar e temos que estar preparado para perder. Para as duas situações. Eu pedi muita coisa a Deus. Né? Deus me deu muita coisa. Eu sou muito devoto do Sagrado Coração de Jesus. Né? Sou muito devoto do São João. Sou muito devoto da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Nazaré. Eu tenho uma crença muito grande nos nossos santos que protegem a gente. Hoje é uma devoção muito grande também à minha mãe, que eu acredito que me protege estando lá no céu. E quando eu me formei no estado do Tocantins, eu tive que ficar 5 anos lá. Quando eu via para o Pará, eu vinha nas férias, que eu fazia questão de todas as férias. Eu tive que ficar uma férias no Tocantins, que foi na preparação da segunda fase da prova da OAB. Eu não tive como vir porque era foco total. Né? Então, ali naquele momento, eu sentia que eu precisava vir para Baitetuba e ficar mais perto da minha família. Mas eu também tinha que cumprir meu objetivo, que era terminar minha faculdade com excelência e tudo mais. Quando eu volto em 2015 para o estado do Pará, a minha mãe está diagnosticada com câncer em 2015 e faleceu em 2016. Foi um baque muito forte. Então, por um lado, eu conquisto aquilo tudo que eu fui buscar e por outro, eu perco a minha mãe, que eu preciso continuar fazendo aqui a entrevista com você, mas não é fácil para mim falar da minha mãe no sentido disso, que eu não falo hoje com tristeza, não. Eu falo hoje com alegria. Falo com alegria porque a minha mãe, ela construiu a pessoa que eu sou hoje. Tudo que eu faço hoje tem o dedo da minha mãe. Todo dia que eu venho trabalhar, eu lembro da minha mãe. Agradeço a Deus por ter levado ela e estar com ela até hoje. Né? Então, assim, eu não fico me martirizando, mas já foi muito ruim, Sérgio, porque nos meus primeiros 4 anos, depois que a minha mãe faleceu, eu estava focado que eu queria passar no concurso. E com a perda da minha mãe, eu tive uma baixa autoestima. Né? Fui acometido de hanseníase, né, por conta, a médica me explicou, né, que a baixa imunidade, a doença vem e ataca. Né? Eu tive aí um princípio de depressão, não chegou a atacar a questão da depressão, mas eu fiquei muito cabisbaixo por cerca de uns 4 anos. Quando eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, na época eu a conheci, foi no começo da pandemia, em 2020. E ela, a Maria do Socorro, minha amada Maria do Socorro, e a minha sogra, a Joana, fizeram uma conversa comigo. Jairo, tu tem que levantar, tu tem que sorrir, tu tem um sorriso lindo. Tu não pode te perder, tua mãe, ela está bem. Tem que deixar ela partir e seguir a tua vida. Com isso, eu consegui ir pela primeira vez rezar um terço para minha mãe. Eu rezei um terço para minha mãe, consegui sentir o despertar naquele momento. Foi o momento que eu lembrei de todos os ensinamentos dela. Ter fé, respeitar as pessoas acima de tudo, sempre ser pessoa honesta. A minha mãe ensinou todos esses valores. A minha mãe, que sempre foi católica, sempre esteve na igreja, sempre esteve cuidando muito bem dos filhos dela. E ela trouxe esses ensinamentos para mim. Então, a partir daquele momento, eu voltei para as trincheiras de estudo, que eu já tinha uma bagagem muito forte, e fui estudar. Só que quando eu fui estudar, já estava no meio da pandemia, eu ficava estudando e ficava advogando. Advogar estudo é muito complexo, porque a advocacia é 24 horas. Na advocacia você não descansa, você tem que estar ali. O advogado ele ganha por produção. Então, quanto mais ele atende, quanto mais ele ajuiza uma ação, quanto mais ele... É assim que ele ganha. Né? De forma honesta, é assim que ele ganha. E eu fazia isso. E o grande problema da minha advocacia é que era uma advocacia para pobres.
porque eu não sabia cobrar. Um mandado de segurança, Sérgio, que custava em torno de R$ 5.000, eu cobrava aí em torno de R$ 300, R$ 500. A causa que eu cobrei mais caro foi R$ 4.000 num caso de homicídio, que foi o único caso de homicídio que eu peguei, porque eu me recusava a pegar caso de homicídio porque eu não estava, na época, me sentia preparado para defender o tribunal do júri, porque como envolve a vida da pessoa, eu tenho muito apego por essas coisas, por esse respeito à vida das pessoas. Então eu digo assim, olha, precisa de alguém focado no tribunal do júri para que ele possa trazer a defesa correta para aquela pessoa. E como o senhor não estava preparado, o senhor sabia que ali podia dar um vacilo e acabar com a vida da pessoa. Acabar com a vida da pessoa. Se de repente a falta de expertise minha pudesse causar uma condenação indevida. Nesse caso eu peguei, acabou que analisando o caso, porque como eu sou especialista em processo, eu peguei o caso dele e falei assim, eu vou analisar o teu caso, não estou dizendo que eu vou pegar. Quando eu analiso o processo, eu verifico uma falha no processo, que poderia gerar prescrição do caso dele. E aí, analisando esse caso, eu pedi para ele, aguarda o momento certo, que eu vou te dar todos os encaminhamentos. Aí eu fiz o encaminhamento, no dia da audiência eu arguí a prescrição, pedindo a nulidade da decisão que tinha ocorrido lá no processo. O juiz viu que eu tinha razão e anulou o ato e o crime estava prescrito. Não cheguei a levar para o tribunal do júri. Eu peguei porque eu sabia que eu não precisava levar para o tribunal do júri. Porque eu tinha convicção, eu só não falei isso para o cliente, de que era causa ganha. Eu falei para ele assim, eu vou pegar o teu caso, mas deixa tudo no tempo certo. Porque o advogado não pode dizer que é causa ganha. Mas aí, em compensação, o seu primeiro caso de homicídio, o senhor já ganhou. Exatamente. E então, o que foi acontecer? Quanto eu cobrei dele? Na época, R$ 4.000. Um caso que geralmente se cobra 20, 30 mil reais. Mas o advogado tem que cobrar mesmo, porque vive, como o senhor falou, vive disso. Exatamente. Não estou dizendo que não é para cobrar. E naquela época também, o senhor ainda teve um problema grande, porque quando o senhor advogava, aí veio a Covid, o advogado precisa estar no tribunal, Exatamente. Teve que fechar o escritório. Teve que fechar tudo. Então, só que assim, para que eu pudesse estudar, eu estava com muita dificuldade, passava em torno de 3 a 4 meses que não entrava um centavo do escritório. Nada. Até os RPVs, precatório, tudo travado. E eu comecei a ficar em desespero. Eu falei para minha noiva à época, na época ela era minha noiva. Eu falei para ela assim, amor, eu vou fechar o escritório, porque para estudar, para passar no concurso, eu tenho que ter foco. Eu vou fechar o escritório. Aí ela me perguntou, como que você vai pagar a conta? Aí eu fiquei... tá certo. Aí eu desisti. Com isso, eu fui fazer uma prova no estado do Goiás, para juiz. Eu fiz todas as viagens que eu fiz, era curso para juiz. Certo. Todas. Eu não conhecia os estados, né? Viajei para todos os estados, mas não conheci, porque eu ia fazer prova e voltava. Eu viajei quase todos os estados do Brasil. Até para o Acre eu cheguei. Fazendo prova. Prova para juiz. Continuava ali. Em todas eu ficava endividado. Em todas eu ficava endividado. Porque é caro, passagem, hotel, alimentação. Né? A própria inscrição também é cara. A inscrição é caro, né? A inscrição é bem caro. Para concurseiro, qualquer valor é uma fortuna. Então, eu viajei em quase todos os países. Nesse caso, todo o estado. E nesse caso, eu fui para o estado do Goiás fazer a prova para juiz e tive... Eu não sei nem como te descrever. De 100 questões, eu acertei 30. Sérgio, eu fiquei horrorizado. Uma pessoa que estudou, que na prova da UAB acertou 85% da prova. A pessoa que quando fez a primeira seleção de estágio passou em primeiro lugar. A pessoa que estudava tudo e aprendia tudo no direito. Acertar 30 questões é ridículo. Eu fiquei, com o chão lá embaixo. O que foi que eu decidi? Eu só vou fazer prova quando eu me sentir preparado para passar. Aí eu cheguei em casa, aí eu fiquei pensando, vou fechar o escritório. Eu quero passar no concurso, eu vou fechar o escritório. Eu preciso estudar, tem que manter o foco. Aí com isso, eu digo pro meu pai, pai, eu quero passar no concurso, eu preciso passar no concurso e eu passo no concurso. Eu preciso de 1 ano para passar no concurso.
focado, estudando. Aí ele perguntou, o que tu tá pensando? Eu vou fechar o escritório. Aí o meu pai falou assim, meu filho, na época que vocês não tinham emprego, na época que vocês moravam tudo aqui com a gente, vocês não morreram de fome. Não é agora que vocês têm uma profissão, que vocês têm condições de conseguir as coisas, que vocês vão morrer de fome. Sérgio, quando meu pai disse isso, de tão sábio que ele é, eu decidi na hora, o escritório vai fechar. Aí eu falei para ele, eu vou ligar para minhas irmãs que moram na Ananindeua, que elas moravam numa casa cedida em Ananindeua. Muita gente ajudou a gente, Sérgio. Muita gente ajudou a gente. Doutor. Liguei para minha irmã, eu preciso estudar, vou fechar o escritório, estou indo aí para Ananindeua. Ela falou, como que tu vem para cá? Não tem estrutura para ti aqui. Aí eu falei para ela assim, eu vou para aí. Tu tem uma mesa aí, uma cadeira que dê para me estudar? Tem. Então é só o que eu preciso. Se vocês não deixarem faltar comida para que eu possa me alimentar e lavar minha roupinha, tá ótimo. Não precisa de mais nada. Aí ela ficou pensando, tá bom, vem para cá. Que coisa boa. Me arrumei. Aí eu digo para minha esposa. Na época ela morava em Belém e eu morava em Abatituba. Amor, eu tô decidido. Eu vou fechar o escritório, vou para casa da Dinalva, lá em Ananindeua, e vou estudar para o concurso e vou passar no meu concurso. Ela ficou um tempinho calada e falou assim, a decisão que você tomar eu te apoio. Olha que coisa boa. Sérgio, tudo caminhando certinho, do jeito que tinha que ser. Do jeito que tinha que ser. Um apoio do meu pai, das minhas irmãs e ainda da minha noiva. Uma pessoa que poderia muito bem dizer assim, está toda endividada, eu vou cair fora. Mas segurou ali. Segurou. Segurou. E ela é linda, Sérgio. Tu vê a minha esposa, ela é linda. Linda demais. Inclusive é policial também agora. Ela é policial, ela é investigadora. É investigadora, né? Ela, inclusive ontem, ela foi dar uma repaginada no cabelo dela, que ia fazer em torno de 6 meses que não arrumava. Ficou maravilhosamente linda. Isso é importante. Né? Fui estudar, Sérgio. Aí eu decidi que eu só ia fazer prova quando eu estivesse preparado. E com uns 3 meses, 4 meses de preparação, aí surgiu o concurso do TRF2 para São Paulo. Que era para juiz. Para juiz federal. Meu sonho era juiz federal. E aí eu fui fazer esse concurso lá. Eu fui para casa da minha cunhada em São Paulo, que ela tem uma casa lá. E aí, quando eu cheguei lá para fazer a prova, confiante, fiz a prova, eu cheguei na casa dela. E aí, cunhada, como é que foi? Eu falei assim, olha, eu tô confiante, dá para passar. Aí sai aqueles gabaritos oficiais, né? Eu fui conferir. Sérgio, 3 questões. Por 3 questões eu não passei. Eu precisava do mínimo para passar. Eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. E a minha cunhada lá, cuidando de mim, me dando apoio. E eu fiquei, ao mesmo tempo que chorava de tristeza, eu chorava de alegria. Por saber que eu estava no caminho certo. Porque tu sair de 30% para mais de 60%, tu tá indo mais do que no caminho. Né? Mais do que no caminho. Com isso, Sérgio, estava já encaminhado o concurso para o Ministério Público aqui do Estado do Pará, já estava aberto. Eu não tinha pretensão de fazer curso para promotor, porque o meu sonho era juiz. E aí eu digo para minha noiva, e ela fala assim, tá bom, amor, tá bem, agora bora focar nesse concurso para o MP? O que você acha? Era o concurso mais próximo que estava. E com isso eu já estava encaminhado o concurso para servidor do Ministério Público, para auxiliar do Ministério Público e analista do TRT. Eu fiz do MP, para servidor, aí já tinha passado. Sim. Só como é cargo nível médio, eu não tinha muita afeição. O senhor garantiu a vaga, né? Garantiu a vaga, já tinha passado. No mesmo período que eu estava estudando, eu passei nesses concursos todos. Agora, de promotor, pra gente, eu quero que o senhor, olhando naquela câmera ali, para quem está ali assistindo, o senhor agora é promotor, né? Passou no concurso de promotor. Eu gostaria que o senhor, porque a gente tem pouco tempo, doutor, deixasse um recado para quem está nos assistindo, agora que o senhor já é promotor, o senhor lutou muito para chegar até aqui, as pessoas viram a agonia de um homem que veio com muita vontade e outra coisa. Não só ele venceu, como os irmãos também. Não é?
Queria que o senhor deixasse um recado lá para quem está te assistindo, doutor. Hoje, eu não só deixo um recado, como eu deixo um agradecimento. Um agradecimento a todas as vezes que uma mulher me disse não, que foi motivação para que eu continuasse estudando. Todas as vezes que eu pedi apoio para quem podia e disse não. Todas as vezes que eu pedi apoio para aquelas pessoas que não podiam e disseram sim. E quero agradecer muito ao meu pai e à minha mãe, ao Gildo, a Domingas e meus irmãos. E não que seja por último e menos importante, mas eu quero agradecer muito a Deus por ter me dado as oportunidades todas que eu tive e consegui aproveitar. Mas quero dizer para você que hoje está aqui no programa do Sérgio, que siga ele, porque eu acompanhei vários programas deles e vejo com a importância que é trazer esses quadros para que sejam conhecidos da sociedade, que honestamente você não vai crescer que não seja por meio da educação. Por meio dos estudos, do esforço, da dedicação. E tudo isso vai ter sempre uma abdicação. Eu costumo dizer que eu perdi o bem mais precioso da minha vida, a coisa mais preciosa da minha vida, a pessoa mais importante da minha vida, que foi a minha mãe. Mas nem por isso eu fico amargurizado. Por isso eu fico triste. Já fiquei porque o luto ele é necessário, ele é importante. Mas eu digo para você que é homem, para você que é mulher, para você que é criança, para você que é até mesmo adulta e pensa que é tarde. Nunca é tarde. Você pode sim chegar aonde você quiser. E é esse o meu recado. Doutor, eu quero dizer algumas palavras para o senhor. Eu tenho um pouco mais de 35 anos de profissão e o senhor é uma dos personagens que eu encontro na vida de que eu posso dizer que eu tive orgulho de entrevistar, de passar isso que o senhor passou para quem está nos assistindo como incentivo e mostrar, dizer de que o Brasil não está perdido. E o senhor é uma prova disso. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Sérgio, pela oportunidade. Eu vou rapidamente no intervalo, na volta eu venho aqui ainda para me despedir, hoje recebendo o promotor de justiça, doutor Jairo Costa. Volto dentro de instantes, volto já.